Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Começa agora o programa da melhor idade. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Programa Lírio no Lar. Programa Lírio no Lar. O programa da melhor idade. Apresentação: Pastor Ivan Dias. O meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Que Deus fará. Que Deus fará. Pastor Dias. Pastor Dias. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Eita, glória a Deus! Que maravilha! Deus vai me sustentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 33. Ele diz: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. A nossa irmã Elisa Moraes escreveu como é bom ouvir os hinos da harpa cristã. Ela ouviu no programa anterior, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se você que está nos ouvindo ainda se encontra na escuridão, permita que Jesus lhe toque. Ele é a luz do mundo. A nossa irmã Edmeia Oliveira, ela escreveu: Shalom a todos. O nosso Deus é poderoso. É o Deus do impossível. Irmã Selenita Ferreira, ela disse: graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amados, e se você deseja receber oração, escreva em nosso chat o seu pedido de oração, deixa aí o seu nome para que estejamos orando. Faça como a irmã Vera Lúcia, como a irmã Lindinalva e a irmã Marli Bispo, que já deixaram o pedido de oração, e daqui a pouco estaremos orando. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Se você está sem esperança, você entrou aqui hoje no lugar certo. Jesus vai te dar esperança nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e
e enganador. É o diabo, mas ele está vencido em nome de Jesus. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro. Mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou pra essa guerra reforço. Receba o reforço de Deus. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Não, isso não. O inimigo não pode roubar nem excluir. Sabe o quê? O amor que o Senhor Jesus sente por ti. Cante! Não chores mais, levante a cabeça e andar. Tua vida é de Deus, se Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia! Só pra reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Oh Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse ele: Jesus, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se crês em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou pra morte ouvir: Lázaro, venha para fora. Aleluia. E todos naquela hora, viram Lázaro sair com vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com vida. Lázaro saiu com vida. Com vida, aleluia. Com vida. Com vida. Lázaro saiu com vida. E você vai sair daqui com vida. Não chores mais, levante a cabeça e andar. Tua vida é de Deus, meu irmão, e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Se essa palma é para Jesus, levante as suas mãos e bate mais alto.
Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198. Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais. @Boneca das Unhas. Palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, creiam que recebereis, e vocês a terão. Palavras do Senhor Jesus. Eu não sei o que você está passando, você que me ouve neste momento. Mas Jesus, Ele nos dá uma lição muito forte. Quando Ele avista a figueira estava cheia de folhas. O Senhor estava com fome. Só que aquela figueira era só aparência. Aquela figueira não tinha fruto. Infelizmente existem pessoas assim que aprenderam a viver de aparência. E eu quero falar particularmente com você que está doente. Quem sabe você é uma pessoa que sorri para esconder a tristeza. Você é alguém que sente dores e não sabe o que na verdade está acontecendo no seu corpo. Quem sabe você já foi a um médico, fez os exames, já tem o diagnóstico e não tem como tratar. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. E existe muita gente, eu falei muitas pessoas, muitas, que estão sofrendo. Os hospitais estão lotados, os postos de saúde, as UPAs, filas intermináveis. Pessoas esperando a regulação. É um caos a área da saúde no mundo. E Jesus, ao passar, ele falou com a figueira, uma árvore. Os discípulos observaram que Jesus estava falando com uma árvore. Todos nós sabemos que árvore não tem ouvido. Aliás, Jesus costumava falar com a natureza. Ele falou com o mar. Ele disse: mar, aquieta-te. Ele falou com o vento: vento, acalma-te. Agora ele está falando com uma árvore. E os discípulos observaram: como é que pode falar com uma árvore? Isso parece loucura. Isso soa como loucura aos nossos ouvidos. Mas quando Deus abre os nossos olhos espirituais, nós vamos perceber que ali não era um homem falando com uma árvore. Era o Criador falando com a sua criatura. Ele tem autoridade sobre a sua criação. Ele é desde o princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele disse para aquela árvore: nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Porque Jesus fez a árvore para dar fruto, e aquela árvore não estava frutificando. Ela não estava obedecendo o seu propósito. Jesus foi para Jerusalém com os discípulos, entrou no templo, expulsou os mercenários que estavam no templo, disse: a casa do meu pai é casa de oração. E quando eles voltavam,
Pedro observou que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro disse: Mestre, a figueira que tu amaldiçoastes, ela secou. Pedro estava admirado. Porém, Jesus disse: tenha fé em Deus. Este é o segredo. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus está lhe dizendo: tenha fé em Deus. E ele continuou: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, crede receber e tê-las-eis. Percebam o poder da fé. Jesus está dizendo que não é apenas líderes, pastores, apóstolos. Não, ele disse qualquer pessoa que disser ao monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Quando você tem fé em Deus, o que você fala tem poder. Perceba que Jesus, ele vai repetir algumas vezes a força do verbo falar. Eu vos digo que qualquer que disser: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, o que disser lhe será feito. Não duvide do poder da fé. Se você está doente, aqui tem pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com outras doenças, mas assim como Jesus falou para aquela árvore, assim como Jesus está dizendo: fale ao monte. O monte não tem ouvido, mas Jesus está dizendo: fale ao monte. Se você falar com fé, ele vai sair. Fale à doença que estiver no seu corpo. Em o nome do Senhor Jesus, ela vai sair. Mande ela sair com fé. Se você não duvidar, mas crer que se fará o que diz, vai acontecer. Daqui a pouco nós estaremos fazendo a oração. E você vai orar junto comigo. Alguém pergunta: pastor, eu posso colocar uma garrafa com água aqui para a adoração, um copo com água? Faça conforme a sua fé. Ah, mas alguém disse que não é bíblico, não precisa. Não dê ouvido a essas pessoas. Essas pessoas, elas são críticas, estão aí só para dizer que não vai dar certo. Não dê ouvido. Porque quando elas estão doentes, elas vão para os hospitais, lá os médicos colocam sonda e elas não reclamam. Fazem exames terríveis, elas não reclamam. Sabe por quê? Porque elas têm medo de morrer. Mas quando elas estão bem, elas ficam criticando a atitude de fé dos outros. Então, não dê ouvido a essas pessoas. Se você está enfermo, se você está doente, se você tiver fé, disse Jesus, você vai dizer ao monte: ergue-te, e ele vai te obedecer. Daqui a pouco estaremos fazendo oração, e você vai agir conforme a sua fé, e Deus vai te curar em o nome do Senhor Jesus. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube.
Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir,
vai ser sempre assim. Farmácia Paz Trindade. Preço baixo é aqui. Medicamentos genéricos com até 80% de desconto. Além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124. No bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 71-3263-1297. 71-3263-1297. Entregamos a domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele está aqui conosco nesta noite. Oh, aleluia! Olha, nós conhecemos Deus de três formas. Primeiro, nós conhecemos Deus de ouvirmos falar dele. Um dia alguém disse pra gente que ele existia, que ele é bom, que ele é fiel, e nós passamos a conhecê-lo. Quando nós aceitamos Jesus, passamos a conhecê-lo da segunda forma. Que forma é essa? Conhecendo as obras que ele é capaz de fazer. A gente chega aqui e alguém começa a contar o testemunho. Ele fez no passado e ainda hoje faz. Diga glória a Deus por isso. E conhecemos ele da terceira forma, convivendo com ele, tendo intimidade com ele. Quanto mais eu me aproximo dele, mais intimidade dele eu tenho. Diga amém. Quanto mais eu convivo com ele, mais eu conheço ele de perto. Mas o nosso conhecer de Deus é pequeno demais, porque nós somos falhos, somos imperfeitos. É assim, não é? Mas Deus nos conhece diferente. Eu não conheço Deus na sua totalidade, na sua plenitude, mas Deus me conhece por completo. Porque Ele me conhece quando, irmão Josafá? Ele disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 5: antes que tu se formasse na madre, eu já te santifiquei e as nações já te dei por profeta. Ele disse: Jeremias, teu pai nem sabia se o casamento ia dar certo com tua mãe, mas eu sabia que tu ia nascer e não ia ser sacerdote, não ia ser profeta, porque eu conheço o homem antes de nascer, Jeremias. Olhe para a pessoa perto de você e diga assim: Deus te conhece pelo avesso. Que negócio é esse? É por dentro e por fora. Esse hino conta isso. Eu fiquei a meditar que Jesus está me vendo detalhes por detalhes. Ele está a contemplar e se importa detalhes por detalhes. Quando estou a conversar, Ele estará a me escutar, me ouvindo detalhes por detalhes. Se o que falo é sim ou não, se é fiel meu coração, Ele sabe detalhes por detalhes, detalhes por detalhes.
Jesus tiver no teu lar, no teu falar, no teu proceder, Ele vê teu coração e escuta a oração e se importa detalhes por detalhes. Quando estou em aflição, a Jesus eu vou então e lhe conto detalhes por detalhes. Se é prova ou tentação que aflige meu coração, Ele se importa detalhes por detalhe. Escute isso, meu irmão, não vá pensar que Jesus não está te vendo detalhes por detalhes, mesmo sem você falar, Ele está te escutar. E Ele está dizendo: eu estou preocupado, estou vendo detalhes por detalhes, detalhes por detalhes. Jesus te vê no teu lar, no teu falar, no teu proceder. Ele vê teu coração e escuta a oração, e Ele sabe detalhes por detalhes. Vou lhe pedir uma coisa, não dá para pegar Covid-19 não. Coloque a mão assim na pontinha do ombro do irmão que está junto de você. Coloque, eu estou me sentando agora. Coloque a mão na pontinha do ombro dela, no ombro dele, e cante bem baixinho para ele. Diga assim: detalhes por detalhes, Jesus te vê. Eu estou te contemplando. Oh, como teu coração nesta noite estava inquieto, mas como eu vejo que ninguém vê, eu te digo nesta noite: te alegra, porque eu sou tua alegria, eu sou teu regozijo, eu sou teu contentamento, eu sou o teu amigo, eu sou o teu Deus. Momento de oração pela família, com o pastor Ivan Dias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nesse momento nós estamos formando a rede de oração Lírio no Lar.
Deus querido, nós ouvimos a tua palavra. O Senhor disse que qualquer que disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Meu Deus querido, nós queremos em o nome do Senhor Jesus falar com a doença que está no corpo deste homem, a doença que está no corpo desta mulher, que oram comigo neste momento. Ó Deus, nós recebemos alguns pedidos de oração da nossa irmã Marli Bispo. Ela está com câncer de mama. Ela vai ter uma consulta no próximo dia 19. E nós acreditamos que o Senhor é todo poderoso. Nós acreditamos em tua palavra. E a tua palavra diz que nós precisamos ter fé em Deus. Meu Deus, visite a tua filha Marli Bispo neste momento. Toca agora, Senhor, em tua filha. Espírito Santo, começa a operar o milagre em o nome de Jesus. A tua filha foi diagnosticada com câncer, mas sabemos que poderoso é o Senhor, que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e que em nome de Jesus este câncer desapareça. Meu Deus, quando a tua filha fizer um novo exame no dia 19, será constatado que ela já foi curada. Tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Deus todo-poderoso. E a tua palavra diz que tudo o que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Pai, que Marli Bispo seja curada neste momento, em o nome do Senhor Jesus, e para a tua glória. Meu Deus, visite também a Miriam Santos Souza, visite a Wilson Júnior. Ó Deus da glória, tu és o Deus de família. Pai, abençoe a senhora Vera Lúcia, Pai, nossa irmã que está com diabetes, sentindo dor em todo o corpo. Oh, meu Deus, Pai, em o nome do Senhor Jesus, penetra com o teu poder, do alto da cabeça até a planta dos pés da tua filha, e que ela seja curada em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visite o Rafael Santos, que se encontra no hospital Irmanduz. Espírito Santo, que o milagre aconteça na vida dele, que ele seja restaurado. Meu Deus, que a mão do Senhor opere em favor de Rafael Santos. Abençoe Lindinalva Santos, que acredita em um milagre. Meu Deus, milagre só o Senhor pode fazer. A tua palavra diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Oh, Espírito Santo, abençoa este vaso com água. Pai, quando esta água for bebida com fé, porque o Senhor disse, tenha fé em Deus. Meu Pai querido, a fé é a certeza de que o Senhor pode fazer. A fé é a certeza de que o milagre vai acontecer. Portanto, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta água, eu abençoo o Senhor, em o nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado, e essas pessoas curadas
para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Queridos, digam graças a Deus. Você que colocou a água, pode beber a água. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao final de mais uma programação. Programa Lírio no Lar, para pessoas da melhor idade. Apresentação, Pastor Dias. Bênção, vovô. Bênção, vovó. Até o próximo.